3, 4. Olá, pessoal. Nessa questão de número 18, na questão da PUC de Campinas, uma questão objetiva, em que ele fornecia um losango para a gente de lados de vértices A, B, C, D. Ele falava que a diagonal menor valeria 4. Ele não marcou para a gente no desenho, mas disse que a menor vale 4. E disse também, na verdade perguntou qual seria a medida do lado desse losango. Lembrando que o losango é o quadrilátero, a gente acabou de falar dele, é o quadrilátero de lados iguais, é o quadrilátero de característica equilátera, mas não necessariamente os ângulos são iguais. E aí, ele deu pra gente dois desses ângulos no desenho. Ele deu esse ângulo A valendo 2θ e o B valendo θ. Eu vou começar a partir daqui dos ângulos mesmo. Por que eu já concluí que o D vale também θ e o C também vale 2θ? Porque, por característica, um losango ele é um paralelogramo, e no paralelogramo a gente tem que os ângulos opostos são iguais, né? Então a gente garante no losango isso também. Lá dos ângulos opostos sendo iguais, só marquei aqui fora. Eu só coloquei aqui fora pra gente não poluir mais a figura, porque eu vou fazer outras marcações ali dentro, beleza? Bom, ele falou pra gente que a diagonal menor vale 4. Por que eu sei que a diagonal AC, por exemplo, vale 4 e não é a BD? Bom, eu tentei fazer um desenho, não tá dos melhores, mas ainda assim, visualmente, dá uma sensação mesmo de que o AC vai ser a menor diagonal. Mas tá, nem sempre a gente confia, não deve se confiar no desenho. Isso é uma dica mesmo, não confie na proporção dos desenhos, porque nem sempre o cara lá que coloca a questão vai colocar um desenho proporcional. Mas ainda assim, como é que eu concluo que o AC é a menor diagonal? Galera, sempre a menor diagonal, a gente falou disso, então eu volto a repetir, sempre a menor diagonal vai estar oposta ao menor ângulo. Então vamos lá, se a gente marcasse a outra diagonal, ela seria um segmento em cima da minha caneta aqui verde, beleza? Tá. Essa diagonal, ela vai estar oposta a quais ângulos? Os ângulos de 2θ, né? Ou em cima ou embaixo. Agora a diagonal AC, ela está oposta a θ e θ. Como ângulo é a mesma coisa que abertura, então consequência de ter uma abertura menor do que outra é que o lado, o segmento oposto a esse ângulo, vai ser um segmento menor do que outro. No caso, essa diagonal AC, ela com certeza ela é menor porque ela não está oposta, por exemplo, ao ângulo de 2θ. Se fosse oposta ao ângulo de 2θ, essa diagonal seria maior. Tranquilo, gente? Então, de novo, concluímos que AC é a menor diagonal no valor de 4, justamente porque ela está oposta ao menor dos ângulos da figura, do losango. Beleza? Tá. Uma outra característica que também existe aqui é saber que, por exemplo, as diagonais, elas são perpendiculares. Não sei se você lembra dessa info, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui as diagonais, a outra diagonal, e a gente fala melhor. Bom, as diagonais, elas sempre vão formar 90 graus entre si. E eu acho que é a partir daqui que a gente pode começar a calcular esse lado, que ele pediu. Vamos lá. Uma outra característica que é do losango, mas acaba sendo, na verdade, originalmente do paralelogramo, é que essas diagonais, elas se cortam ao meio. Então, por exemplo, certamente aqui é a mesma coisa que aqui, e esse pedacinho aqui é a mesma coisa que esse. Repara que eu fiz marcações distintas para te lembrar que eles não são iguais, As diagonais não são iguais, pelo menos não necessariamente. Pode acontecer, mas por regra não. Bom, mas esse pedacinho aqui a gente sabe quanto vale, né? Esse pedaço vale 2, porque ele garantiu pra gente o quê? Ele garantiu pra gente que essa diagonal menor, vale 4, então dois pedaços iguais a 2. Tranquilo, gente? Beleza. Bom, uma outra característica que nós também poderíamos concluir aqui é a seguinte, é que no losango a gente tem que as diagonais, elas acabam sendo também o quê? Vocês lembram? Elas são bissetrizes. Tranquilo, gente? Elas são bissetrizes dos ângulos internos. Então vamos lá. Se liga nas minhas marcações, hein? Se liga, se liga. Se eu marcar esse ângulo aqui, por exemplo, você sabe me dizer quanto que ele vale? Não? Esse ângulo, ele com certeza vale θ. Beleza? Por quê? Porque tudo não valeria 2θs? É isso, né? Então, se aqui, se é uma bissetriz, com certeza vai cortar em dois ângulos ditos iguais. 2θs, fica θ para cada lado. Mas ainda assim, você fala assim, pô, Kaique, mas não adianta muita coisa, porque lá embaixo eu também não sei quanto vale, vai ficar em função de θ, vai ser até θ sobre 2. Como é que eu determino isso? Se liga na dicona, hein? Na dicona. Essa dicona vai ser a seguinte. Galera, a gente sabe que se tratando de um quadrilátero, independente do seu nome, se tem 4 lados, tem 4 ângulos, e a soma dos ângulos internos vale 360 graus, não é isso? Beleza. Então, 360 graus seria equivalente a quem? E essa vai ser a minha estratégia para descobrir quem é o θ. Quanto vale o θ? Bom, todos os ângulos internos aí possíveis. 2θs lá de cima, θ da direita, 2θs aqui embaixo e θ lá na esquerda, no vértice B. Então, 2, 4, 5, 6 θs são iguais a 360 graus. Então, 6 vezes quem dá 360? Respondeu certo.
Quem falou 60 graus. Kaique, para que essa informação é importante mesmo? Bom, ela vai ser importante justamente porque agora eu sei que esse angulinho aqui, ó, vale 60 graus. Aí, quer ver? Bom, lembrando que as diagonais são bissetrizes, né? Elas dividem um ângulo ao meio. Então, ela vai dividir em dois pedacinhos iguais aqui também. E aí, esse ângulo ele vai valer θ sobre 2, né? Metade. Então, ele vale 30, já que o θ vale 60. E aqui ficamos com uma relação de um triângulo retângulo, né, em que os ângulos são 30, 60 e 90. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse triângulo aqui fora, só para a gente conseguir fazer umas relações com mais espaço. Se liga. A gente tem, então, o triângulo retângulo. Aqui embaixo a gente não sabe quanto vale, beleza? Aqui do lado a gente sabe que vale 2. Eu sei que esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 30 graus. Eu selecionei fazer essa questão porque eu acho que eu tenho alguns comentários interessantes a fazer. Um deles é o seguinte, galera, sempre que você tem um ângulo, por exemplo, um triângulo retângulo com os ângulos internos valendo 30, 60 e 90, sempre você vai poder fazer a seguinte afirmação. Ah, no passe de mágica, vi surgir aqui um triângulo. Pelo seguinte, galera, como eu estava dizendo, sempre que você tem um triângulo retângulo, né, com ângulo de 90, e os outros ângulos internos são 30 e 60, esse triângulo é o que a gente chama de triângulo egípcio. E aí o triângulo egípcio ele tem uma característica que é assim. Se a hipotenusa vale x, o lado oposto a 30 graus vale metade da hipotenusa, sempre, basta que esses ângulos aqui internos apareçam. E sempre que tiver, né, o lado oposto ao ângulo de 60 graus, ele vai ser sempre a metade da hipotenusa acompanhado do raiz de 3. Então ele vai ser x raiz de 3 sobre 2. Eu tô falando disso porque aqui acontece a mesmíssima coisa. Ó, qual é a relação aqui? É que o lado que nós temos certeza é o 2, ele está oposto ao 30. Ah lá, o oposto ao 30 é sempre a metade da hipotenusa. Então já de cara já garanti que a hipotenusa aqui em questão ela vale quanto? Isso, 4. E aí, galera, olha que maneiro, olha que maneiro. A gente acabou de achar, por exemplo, o lado do quadrado. Porque lembra que esse triângulo aqui ele representava esse triângulo aqui de dentro? Então essa hipotenusa é equivalente ao AD, né? Olha lá, é só você pegar aqui, ó. Esse aqui seria o vértice A, isso aqui seria o meio, a meiuca ali, o encontro das diagonais, e aqui seria o vértice D. Como a gente quer achar o lado é equivalente a AD, por exemplo. Então, resposta aí. Lado do losango. Se ligou que eu desenho um losango aqui, moleque? Ah, isso aí, pô. Lado do losango vai valer 4 centímetros. Então as contas estão lá em cima, se organiza aí na hora de você fazer sua revisão, fazer sua análise de resposta. Tranquilo, gente? Então, se atentem aí às informações, porque são algumas, né? E eu acho que, assim, você fazendo treinamentos de questões, mesmo que você esteja achando, tô achando que é muita informação, os quadriláteros vão aparecer quase que todas as aulas de geometria. Então, querendo ou não, e o triângulo também. Então, querendo ou não, a gente vai ficar exercitando isso várias vezes. Então, mesmo que você esqueça hoje, esqueça semana que vem, daqui a pouco isso meio que já vai estar no sangue. E aí eu espero que você também esteja exercitando para que o trabalho seja cada vez menor, tanto para mim quanto para você. Valeu? Sucesso, gente. Até mais.